Bom, começando mais um Orientes com você, Yuri. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, muito bom estar aqui novamente com vocês, poder falar de mais um tema aí tão, infelizmente, tão frequente na nossa sociedade, né? Infelizmente tão frequente. Padre Guido, bem-vindo, querido, tudo bom? Tudo, e sempre com aquela boa disponibilidade em poder esclarecer e orientar as pessoas a enfrentar também este tema que é tipicamente humano, né? Sim. É verdade que nos alteramos, ficamos assim cheios de ira, mas também olhamos pelo outro lado, né? Isto é o domínio que nós podemos ter sobre estas paixões, estas consequências da nossa natureza humana e olhamos com alegria para poder superar a dificuldade e ter depois a satisfação de continuar pelo caminho certo. Ok, nós vamos para o nosso VT, né? O povo fala sobre a ira. O que será que vem por aí? Vamos lá? Segundo o dicionário, ira é um intenso sentimento de raiva, ódio ou rancor e pode ser acompanhado de vingança, fúria e violência. A psicóloga Maria Salete nos fala um pouco mais sobre este pecado capital. A ira não necessariamente é ruim. Depende do momento e da quantidade. Por exemplo, na hora que uma pessoa ela sente uma violência, ela é agredida até mesmo, né, fisicamente, automaticamente por uma necessidade de defesa. O organismo vai sentir ira, vai sentir essa raiva intensa que vai preparar essa pessoa para lutar, para preservar a própria vida. Entretanto, esta ira, ela pode ser prejudicial quando ela é alimentada ao longo do tempo. Passou o momento? Passou, não é? Agora, depois que você já passou por aquela situação que lhe invocou essa ira que é natural do ser humano, resta a você, com toda a sua consciência, alimentá-la ou não. Alimentar a ira é terrível, os prejuízos são terríveis para a saúde física, porque é um veneno que a pessoa toma todos os dias, todas as vezes que ela sente determinadas situações que já passaram, que não tem mais, né, como e por que ela está retomando isso aí. E ela pode fazer também essa opção de usar do remédio, do antígeno, digamos assim, contra esta ira, que é o perdão. Ela cita ainda algumas características de pessoas que sofrem deste sentimento excessivo. A característica de uma pessoa irada é terrível. Ela acelera os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, ela vem um rubor muito grande, ela se descontrola, ela tem um foco só naquela sua obsessão da falta de perdão, né? Ela tem prejuízos nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, ela se torna uma pessoa inadequada socialmente, ela se torna uma bomba ambulante. Há pessoas que têm uma ira descontrolada e é preciso uma investigação, inclusive com alguns profissionais da área, um psicólogo ou quem sabe um psiquiatra, porque pode até estar relacionada a algumas doenças psíquicas, não é? Porque conforme a intensidade, o descontrole é muito grande, a pessoa pode ter a síndrome de borderline, né? Que é aquela pessoa que não sabe lidar com a frustração e de repente ela se torna muito agressiva, né? Ou uma bipolaridade, né? Que ela não sabe lidar com o não, com a dificuldade. Mas é importante a consciência do que eu estou sentindo. E nesta consciência desta ira, o que é que eu estou sentindo? A ira? Fazer 3 perguntas. O quê? Por quê? E de onde vem? O quê? É você dar um nome ao sentimento, nesse caso a emoção, ira. Por que eu estou sentindo ira? Aí vem toda uma investigação psicológica, onde começa o processo de cura emocional. Por que eu ainda remoo isso aí? Por que isso ainda me faz tanto mal? E normalmente, nesta investigação do porquê, se a pessoa for muito sincera e honesta com ela mesma, ela vai ver que ela não consegue se conformar, ela não consegue perdoar. Então, a ira
numa intensidade, não sendo boa, útil e necessária, que no início a gente falou que às vezes é importante para preservar a própria vida, né? Ela sendo uma ira não saudável, ela pode ser investigada e normalmente está ligada a esse inconformismo, essa falta de perdão, e pela consciência, vontade e ação, a pessoa fazer um processo de perdão. Muito bem, adorei o nosso VT, né? Que colocou a ira, não é, que justa, a ira de quem prorrogou a situação por não ter tido uma reação diante de um mal que viveu, né? Que experienciou, e uma ira patológica, né? Doentia. Gostei. Sabe por que eu gostei, Yuri? Porque a palavra de Deus, e eu vou falar com você de palavra de Deus, fala da ira de Deus. E aí, de cara, a gente já viu a psicóloga falando, né, de uma ira de defesa. O pai indignado e que parte por uma reação para salvar um filho e que vira um lobo, vira um urso e até adquire força que não é possível a uma pessoa humana. Onde foi baseada a história do Hulk, né? Aquele personagem. Exatamente, é uma reação instintiva nossa. E que você percebe que existe, você falou muito bem, a ira, que é a nossa reação normal, e a ira que realmente entra aí no pecado, uma reação patológica, doentia. Na ira, na palavra de Deus, fala da passagem de Jesus, que quando entra na igreja, no templo, e vê que eles estavam transformando aquilo num comércio, até a avareza, que se foi falado há programas antes, ele se enche de ira e vira as mesas revoltado com aquela situação. Faz um chicote. Exatamente. Então, essa é uma ira, mas você percebe que não é uma ira egoísta, é defendendo um ponto de vista e é uma reação instintiva nossa, de defesa. Muita mãe vive isso com os filhos, né? Quando vê um filho num perigo, quando vê o filho numa situação de opressão, a mãe se torna um touro. Exatamente. Na verdade, a gente vive isso constantemente. Está relacionada com uma área do nosso cérebro, que é uma área primitiva, e que daí não é só dos humanos, na verdade tem todos os animais, que a gente chama de sistema límbico, e que faz essas reações que a psicóloga falou muito bem no VT, que são reações que a gente não tem controle, a gente chama de reações autonômicas, que é aumento de batimento cardíaco, a respiração ofegante, a pupila aumenta, a nossa circulação aumenta, que é para preparar o nosso corpo para essa defesa de luta ou fuga. Tá? Então são áreas do nosso cérebro relacionadas à amígdala cerebral e outras áreas que estão bem no interior do nosso cérebro, que preparam a gente para reagir quando a gente tem uma situação de medo. Então a ira e a raiva sempre são consequências. A ira é o extremo da raiva. E a raiva vem como consequência de um medo. Então a mãe se enche de forças. A gente tem histórias antigas de pai que num acidente de carro a criança ficou presa e ele vendo vazar gasolina com medo do filho, ele conseguiu sozinho, mesmo sendo ratídico, fraco, levantar o carro para tirar o filho. Então você tem uma descarga tão grande de hormônios, de adrenalinas, onde inibe a sua dor, porque a gente para de fazer uma força no momento que começa a doer, que é o limite do músculo. E ele ultrapassa esse limite a ponto de poder depois passar dias e meses machucado com o músculo para salvar o filho. Então essa é uma reação que a gente precisa ter no corpo como proteção. Então se eu estou no meio de uma selva e vem um leão, pensando a gente há 10 mil, 15 mil anos atrás, vivendo nas cavernas, e vem um leão, vem uma onça, eu preciso ter essa reação de medo para conseguir preparar o meu corpo para ter força suficiente para tentar fugir dessa situação de perigo. O animal tem isso. E a gente tem isso, criança que entra nessa fúria de raiva. Quando eu causo medo, eu tiro o prazer que ela está sentindo naquele momento. Um animal, um cachorro que está brincando e eu tiro a bolinha dele para atacar para ele e ele entra no de raiva exatamente porque ele está tendo medo de perder aquele prazer. É um instinto nosso. Então essa ira episódica é uma ira que acontece num momento. É episódico. E aí a psicóloga, a colega, eu gostei muito da fala dela porque ela apontou muito bem. Quando vira patológico? Quando eu passo a alimentar e manter. A sensação de raiva, a gente não controla. O que eu vou fazer com essa raiva, o comportamento que eu vou adotar frente a essa raiva,
que eu posso tentar controlar. Ótimo você colocar isso, que o pessoal já se sente pecador porque sentiu raiva. Não, isso é instinto. Quem não sente isso se coloca em perigo e morre. Porque essa raiva vem de um medo. E aí a psicóloga colocou muito bem. Eu fazia esse exercício. Nossa, eu tô com muita raiva. Eu tô dirigindo, o cara me corta a frente e vem aquele instinto de raiva de eu querer xingar e brigar. Se eu puder fazer esse exercício, falar, mas por que eu tô com raiva? Porque ele cortou minha frente. E isso gerou medo. Medo de que esse cara pudesse ter colocado minha vida em risco. Se eu tô com um filho no carro, então, aí é 3 vezes maior, porque daí eu achei que ele podia ter matado até meus filhos. A gente coloca a vida do filho até acima da nossa. Essa reação é normal. O que eu faço com isso? Vou correr atrás do cara? Não, porque daí eu também tô colocando meu filho em risco. Vou sair xingando? E se ele tá armado e me mata? Então eu vou poder me permitir sentir raiva e ter um comportamento adequado. Então eu vou lá, anoto a placa do carro, passo para a polícia. Se eu estou numa estrada, eu ligo para a polícia rodoviária e falo, olha, o carro está assim, 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 dirigindo perigosamente. Então eu posso ter um comportamento adequado e aí sim a nossa humanidade, ao nosso lado humano, frente àquela situação que me gerou medo e que fez eu sentir raiva. Então sentir raiva não é pecado. O que eu faço quando eu estou sentindo raiva que posso aí ultrapassar sim. alguns limites, e aí vira essa coisa da agressividade, você colocou no início, e pode me gerar um problema sério. Padre, então existe a ira justa de Deus. Olha, usamos, não para retificar, porque nós, pessoas humanas, usamos a linguagem humana também Sim, para Deus. sim. É um antropomorfismo, né? Sim. Imaginamos de ter um Deus com ira. Não. Quando nós dizemos que Deus ficou irado, etc., é porque é o comportamento humano que não bate com o estilo que Deus gostaria que acontecesse, né? E de verdade que nós carregamos a ira dentro de nós. Inclusive, é bom que os senhores saibam que até no novo catecismo da Igreja Católica, quando se fala do perdão, se fala da mágoa. E a mágoa de uma ofensa recebida que altera o nosso equilíbrio e que cria também a ira, é uma mágoa como uma mancha que custa desaparecer. E o catecismo da Igreja Católica, bastante sensível ao comportamento humano, nos ajuda a não ficar com medo disso, porque é uma reação natural que supera até a nossa expectativa de um esquecimento imediato, certo? Agora, se existe esta tendência da pessoa a se alterar, a Igreja não é insensível diante disso e nos ajuda exatamente a recorrer para sair desta postura. Como o senhor Yuri falou muito bem, em vez de soltar um palavrão do cara que me cortou ou que está dirigindo embriagado, eu telefono para a polícia. Isto é, eu pego o número da placa, deixo para outro momento, porque tantas vezes eu não estou nem sozinho no carro, eu poderia criar um prejuízo até para a minha família. Isto é, a ira deve sempre ser controlada. E se controla através de verdadeiros mecanismos de defesa, entre os quais colocamos, aí sim, a mansidão. Colocamos a virtude também do perdão, como a psicóloga acenou muito. Não por acaso, minha gente, quando aquele homem, aquele apóstolo, fez um pedido para Jesus, mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus atendeu aquele pedido na hora, ensinando a oração do Pai Nosso. Na segunda parte desta oração, Jesus ensinou a dizer, perdoai-nos como nós perdoamos. É aí que vem o grande desafio. Porque é muito cômodo receber gratuitamente o perdão de Deus. Mas quanto custa perdoar os outros? Quanto custa colocar uma pedra por cima diante de uma palavra a mais que alguém pronunciou e que nos irritou e nos transformou em pessoas não equilibradas? É um verdadeiro desafio. Agora, diante do que a Igreja coloca como pecado capital, padre, sim, a diferenciação entre a ira e a raiva, não sei se existe. Eu gostaria de perguntar sobre isso, porque coloca como um pecado capital a ira. Que tipo de ira, que tipo de reação é essa que a Igreja rotula, né, define
melhor falando, como um pecado. Talvez seja uma questão até do tempo e do efeito que a ira e a raiva produzem na pessoa humana. A raiva, digamos assim, é uma coisa mais instantânea, diante, por exemplo, da notícia de um escândalo, de um roubo, de uma morte violenta, etc. Espontaneamente nós condenamos, nós nos alteramos diante de tantas coisas negativas, certo? A ira, pelo contrário, é uma raiva muito mais esticada, que perdura. Alimentando a raiva. Sim, exato, que alimenta tornando o ódio. Tornando o ódio, é aí que entra o maior desafio, como sair da ira, a tal ponto que nos pecados capitais se coloca a ira e não a raiva. Entendeu? Isso é porque é mais complexa a ira. É interessante, eu tive no carnaval, né, no retiro lá em Pernambuco, e na cidade que eu estava, a gente passou por uma cidade onde, foi até notícia do Fantástico, uns anos atrás, onde as famílias se matavam. Porque um matou o filho do outro, aí o outro tinha que matar mais um filho do outro. Sim. E ficaram décadas, me parece que uns quase 20 anos ou 20 anos, matando uns aos outros, isso em Pernambuco. E aí o motorista me contava que o Luiz Gonzaga foi lá, numa época, na cidade, e falou com as famílias para parar com isso. E pediu. E aí, a pedido do Luiz Gonzaga, eles arrefeceram a situação, né? Eu estou usando isso, não sei se é oportuno para a gente exemplificar, né, essa questão do ódio, né, desse pecado que se torna... Ele não tem fim, né? Ele é uma espiral, ele nunca acaba. Você sempre tem um porquê, uma justificativa para odiar. A pessoa não consegue dar uma saída produtiva, né? Não consegue utilizar isso. Você percebe uma coisa que a gente usa na psicologia, e isso que eu gostei que o padre falou assim, como controlar essa ira, essa raiva. A gente fala assim, o Freud usou um termo de sublimação, é você utilizar os seus sentimentos ruins e transformá-los em algo produtivo. Ou seja, você dá uma saída produtiva para o sentimento. Então, se eu estou com ira, estou com raiva, qual é uma saída saudável que eu posso dar? Ou seja, me usar desse sentimento, mas não para ter comportamentos impulsivos, mas para ter comportamentos produtivos. Para ser improdutivo, para fazer o antagonismo do que você está falando, o contrário, o normal seria o ódio gerar uma vingança. Exatamente. Como o exemplo que eu disse, né? E aí você está dando justamente o antídoto, que é a gente começar uma atitude reversa a essa situação. Para que acabe com a situação, mas de uma forma saudável, boa, produtiva. Se é só uma sensação ruim. Porque se ela só acabasse, a gente ainda ia ficar com aquela insatisfação, falta algo, né? Se eu não tenho reação, eu fico lamentando, tá vendo? Mas isso aconteceu e continua ruim. Porque então, eu me sinto passivo. Dá uma saída. Se for só uma sensação ruim, uma angústia minha, um sofrimento, a gente pode produzir uma música, uma poesia, uma letra, para situações. No carro dirigindo, é ligar para a polícia. Tô com briga de família. Vamos sentar, fazer uma reunião, vamos resolver. Como o Luiz Gonzaga fez aí na sua história. Ou seja, é eu pensar que se eu tô mal, tem algo me causando. Eu reagir impulsivamente, piora a situação. Eu conseguir reagir sublimando, significa eu poder aceitar que aquilo me incomoda, só que eu conseguir ter uma ação que eu possa melhorar esse incômodo sem causar piores consequências. A gente pode usar, deixa eu usar um exemplo bem popular, simplificando o que você está dizendo, traduzindo numa linguagem popular. Em vez de você agir por instinto, dê um tapa do outro, eu raciocinar para fazer uma coisa mais adequada, mais equilibrada e que vá me dar uma satisfação, porque, primeiro momento, não fui passivo, não fui, deixa eu botar entre aspas, trouxa, né? Peraí, como é que a gente pode resolver isso de uma maneira boa e trazer algo que traga um fruto? Vamos pensar na situação do nosso país hoje. Todo mundo se revolta com corrupções, roubos e... Ótimo. Se a gente sair na rua para quebrar, gerar mais destruições, o gasto que o governo e as instituições vão ter para recuperar aquilo vai sair do nosso bolso e vai piorar uma situação. Eu ficar passivo e
ah, tá vendo, eles roubam, e não fazer nada, a situação também se mantém. Então eu percebi que se eu leio um jornal e vejo roubo, vejo corrupção, e isso me irrita, a minha irritação porque eu tô com medo de que isso me prejudique de viver. E o que eu posso fazer? Eu posso educar as pessoas, gente, vamos votar consciente, prestem atenção, escutem quais são os seus políticos, vamos poder fazer então passeatas que sejam, mas passeatas adequadas, onde a gente exige algo sem prejudicar fazer um movimento o país. De conscientização pela internet. Exatamente, sem precisar Ou prejudicar o trabalho dos outros. Também, né? Por que não? Exato. Você percebe? São atitudes que eu posso colocar a minha satisfação, eu ser mais consciente, eu educo no meu trabalho, converso com as pessoas e falo, vamos pesquisar, vamos ler, busca o que você quer. Ou seja, ter atitudes coerentes que me tragam resultado sem trazer mais prejuízo. É verdade que o comportamento humano leva a uma reação imediata diante de uma alteração de um equilíbrio. Se uma criança está jogando futebol e dá uma canelada no outro, logo vem a resposta imediata. Um juiz que apita mal, coitado da mãe dele. A reação nossa esta aqui é imediata. Porém, estes sentimentos podem ser também reprimidos ou até modificados quando nós paramos um pouquinho. Por isso eu gostei da sua postura. Paramos um pouco e meditamos. Quando você falava esta expressão, me veio na cabeça o saudoso Papa João Paulo II, quando lá na Itália, anos atrás, fez questão de ir celebrar uma missa numa cidade onde havia acontecido há poucos dias uma chacina de famílias mafiosas. E a igreja estava lotada destas famílias mafiosas. E a um certo ponto o Papa pegou o microfone e obrigou todo mundo, usamos a palavra bem clara, com a sua palavra certinha, apertar a mão do vizinho. Foi um gesto que comoveu a história de tantas famílias que se odiavam mesmo na frente do Papa e que se encontraram sem jeito, apertar a mão um com o outro, sabendo que, como diz um provérbio italiano, sangue chama sangue. Isto é, dentro da máfia, o episódio que o amigo Laércio falou, de dar uma resposta imediata com a morte de um e do outro é costume, que acontece frequentemente, infelizmente, né? E o Papa, porém, chegou a dizer de dar a mão, de dar um basta nisso. Isto é, o Papa, como vigário de Cristo, não pode ensinar uma doutrina fora dos limites do Evangelho. E, portanto, significa que a pessoa humana, mesmo quando está em situações, digamos assim, fora do normal, pode encontrar exatamente na sua fé, na sua expressão religiosa, um caminho para superar, para sublimar, digamos assim, a palavra técnica, né, determinados instintos de reações imediatas diante de um problema que se apresenta na sua vida íntima. Muito bem, esse é o nosso Orientes. Rico o nosso tema hoje. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.